Em que sentido se pode dizer que Hegel foi um pensador da vida concreta? Poderíamos de fato afirmá-lo? Com que peso? A dizer, por exemplo, que era um filósofo especialmente dedicado à experiência humana direta, em sua imediaticidade, em sua concretude, com atenção especial aquilo que caracteriza a ação humana, o ponto de encontro entre a faceta do absoluto, né, do nocional, vamos dizer assim, e, por outro lado, aquilo que se lhe opõe no mundo circunstante. Bem, falando assim, parece que eu já vou, né, me adiantando um tanto, né? Seja como for, esta aula, né, que tem por título o chamado de Hegel à vida concreta e que se desdobrará numa segunda aula, tem por finalidade situar essa questão, oferecer-lhe a sua motivação, que é aquilo que já passarei a tratar, e indicar o caminho percorrido, a ser percorrido, até a resposta que me parece possível, né? Este aqui, portanto, é um primeiro, né, uma primeira aproximação às questões fundamentais de nosso curso Hegel e a Morada do Espírito, uma leitura da fenomenologia em 10 aulas, né? Pois bem, como eu disse há pouco, tenho de começar dizendo algo da motivação. Pode parecer intempestivo, até mesmo estranho, do nada tratar de Hegel, um curso sobre Hegel, né? Em geral, eu não penso em cursos. Em geral, eu sou muito mais dado à escrita, à pesquisa. Gravar um vídeo, para mim, é sempre algo meio chato, né? O próprio fato de eu estar gravando com atraso este vídeo é mais um testemunho disso. Então, são investigações que vão me caindo à mão ou caindo sobre a cabeça e que vou transformando em matéria para trabalho junto com outras pessoas. Por isso, como costumo dizer, eu não gosto de ter alunos. Ou, em geral, de fato, eu não tenho alunos, eu tenho colegas, pessoas que estão ali envolvidas comigo num certo esforço comum. Então, vários dos problemas a serem tratados neste curso me acompanham já de longa data. Talvez eu tenha a oportunidade ainda nesta aula, se não na próxima, de ler um trecho que eu devo ter escrito entre 2018 e 2019 para o meu livro Conhecimento por Presença, em que aponto um desses elementos. Mas o fato é que, de maneira mais próxima, foi a obra de Eric Weil, de que tratei num curso ao longo de 6 meses, que me levou a ver a necessidade de abordar certos problemas que nos interessam hoje a partir do tratamento que Hegel deu a problemas que o assolaram ali na virada do século XVIII para o século XIX, né? É curioso constatar que o relógio dos séculos parece bater, pelo menos nos últimos 2 séculos, na mesma hora. No início do século, a Fenomenologia foi publicada em 1807. Um século depois, Edmund Husserl retoma o projeto de uma fenomenologia, mas em outros termos, evidentemente,
mas tratando de um problema bem próximo do, dos problemas que interessavam a Hegel, e novamente nós, mais ou menos um século depois, estamos enredados ainda em grande parte nas mesmas confusões, às quais acrescentamos outras tantas. Do que se trata, afinal? Né? Depois em algum momento, eu retomo a menção a Edmund Husserl, no momento que for mais compreensível, né? o, o projeto dele em vista do que nós estamos discutindo aqui. Né? Nós não vamos nos estender nisso. Bem, Weil leva os leitores de sua lógica da filosofia a perceber como o movimento interno da filosofia de Hegel simula o movimento geral da própria consciência filosófica em sua maturidade. Sob dois aspectos. Evidentemente que a filosofia já nasce madura sob certo aspecto. O que um Platão realiza, não irei aqui especular acerca dos assim chamados pré-socráticos, né, a esse respeito, mas seguramente acho que ninguém irá discordar disso acerca de Platão. É evidente que Platão já se mostra um filósofo completo, na verdade, um modelo de filósofo. Né? Possivelmente não existirão dois filósofos mais modelares que Platão e Aristóteles, e eu sei que eu estou dizendo um truísmo com isso. Né? Mas esse truísmo é necessário para observarmos que quando se afirma que Hegel mostrou em que consiste o movimento interno da filosofia em sua maturidade, não se trata apenas de dizer, como muitas vezes se diz, que ele via a si próprio e a sua época, e em grande medida até seus pares, como a culminação da história do espírito, e portanto só eles teriam acesso, e especificamente o, o próprio Hegel, teria acesso a essa maturidade. Não. Uma coisa é efetivamente fazer filosofia com maturidade, que neste caso quer dizer simplesmente fazer filosofia com acuidade e com real capacidade de penetração, né, na realidade. Já veremos o que Hegel, ao menos preliminarmente, diz a respeito. Outra coisa é compreender em profundidade, em todos os seus detalhes e meandros, o movimento pelo qual se atinge essa maturidade. São coisas diversas. Né? É possível realizar a primeira delas, ou seja, a atividade filosófica madura, sem desenvolver necessariamente uma investigação filosófica sobre a atividade filosófica em si. Né? Mas, evidentemente, não é possível realizar a segunda tarefa sem ser capaz de realizar a primeira. Na verdade, em grande medida, como Henrique Val expõe em sua Lógica da Filosofia, a capacidade de realizar essa lógica da filosofia, que, como ele diz, Weil diz no capítulo sobre a categoria do absoluto, em seu livro, Lógica da Filosofia, que Hegel teria tornado possível, mas não teria ele próprio realizado, né? Bom, por aí vemos que a obra de Hegel, e especificamente a Fenomenologia do Espírito, consiste nessa atividade de autoapropriação da mentalidade filosófica. Né?
ou dito à maneira de Reiki vai, ninguém faz filosofia, pode ser a filosofia mais materialista, pode ser uma filosofia cética, pode ser o que for, sem trazer algo da atitude própria a quem se viu diante do absoluto. Não é possível fazer filosofia sem saber, sem experimentar, sem pressupor que a atividade, né, consciente ali realizada não é gratuita, né? Ou ela não poderá, no limite, impor algo que não seja absolutamente dado, absolutamente realizado. O absoluto surge como essa categoria, portanto, que manifesta as pretensões, torna manifestas as pretensões da razão, né? Então, é uma banalidade dizer que todo relativista que afirma a universalidade da relatividade de todas as coisas está incorrendo, né, nesse ato, numa autorrefutação, né? Acho que quase todo mundo, né, que lida com filosofia já ouviu esse argumento, que tem sua verdade, né? Mas a razão é essa, né? Mas por que que isso tem sua verdade? Tem sua verdade. Esse exemplo é apenas um entre incontáveis que se pode dar da inescapabilidade do absoluto. Alguém poderá levantar, né, a mão e fazer a objeção de, mas não é isso que eu creio ser compreendido exatamente por Hegel como absoluto. Hum, Isso, evidentemente, terá de ser tratado mais adiante, embora eu creia que, por hora, para as nossas necessidades no momento, essa seja uma descrição aceitável do que Hegel poderia chamar de absoluto, ou em outros momentos ele poderia descrever como a presença, a realização, né, final do conhecimento que se buscou, né? E justamente por isso, próximo ao fim da sua lógica da filosofia, vai escreverá algumas palavras bastante fortes, significativas sobre a importância de Hegel, as quais servem para nós de encaminhamento até as questões que mencionei antes, né, que seriam aquelas que permanecem, né, em aberto, permanecem ativas, nos perturbam ainda hoje e que perturbavam Hegel. E o exemplo dele nos é exemplar ainda hoje, a despeito de seus erros, né? David Walsh, em um ensaio sobre Hegel e a inauguração da linguagem da existência, né, no livro The Modern Philosophical Revolution, ele afirma que é bastante irônico o fato de que foi o próprio Hegel que nos deu certa disposição crítica com que nós o criticamos hoje, né? E isso é extremamente verdadeiro, conforme, né, já veremos, pois esse chamado à experiência que está na base da obra de Hegel foi, em grande medida, preterido por ele próprio, mas foi o Hegel que nos fez esse chamado, em grande medida.
Então, quando nós o censuramos, por exemplo, aquelas censuras rotineiras, quis colocar o mundo dentro de um sistema, né? A maior parte das pessoas que falam esse tipo de coisa não se deram o trabalho suficiente de verificar se é isso mesmo que Hegel pretendeu fazer, né? Se é isso mesmo que suas obras manifestam, mas, enfim, vamos, né, de bom grado admitir que a pessoa leu, estudou e chegou a essa conclusão, então se faz essa crítica. Bom, esse é o tipo de crítica que o próprio Hegel fazia ao que na juventude dele chamava de filosofia, né? Que ele criticava como sendo algo que precisava ser, por assim dizer, resgatado pela teologia, né? Em poucos anos, nos primeiros anos ali da década de 1800, ele mudaria de ideia, ele apenas corrigiria a ótica pela qual a filosofia poderia ser, deveria ser realizada para se tornar assim uma efetiva ciência. E antes de passar ao desenvolvimento dessa ciência, que seria a ciência da lógica, a sua grande obra, ele precisava mostrar a viabilidade dessa ciência. E é isso que ele realiza na fenomenologia do espírito. Então, a fenomenologia do espírito é uma obra, de alguma forma, propedêutica. Ela é um convite, ou melhor, um preâmbulo à ciência. Ou, melhor dito, é uma montagem de cenário. Ele monta o cenário no qual a ciência manifesta-se como possível. O conhecimento certo e apodítico, encaminhando-se para a verdade com a marca do absoluto, torna-se possível naquele cenário. Os diversos momentos na história do espírito, os diversos modos como, através de uma vidraça baça, a luz da verdade penetrou e nos atingiu. Mas eu ia lendo e me delonguei a passagem de Weil, na página 619 da edição brasileira da Lógica da Filosofia, ele escreve: caberá ao historiador da filosofia mostrar como Hegel, ao recusar a filosofia da reflexão do pensamento em um transcendente dado, seja qual for a natureza deste último, esse transcendente dado, ele está aqui se referindo ao que é Gegenständliche, o que é, por assim dizer, quase que coisal, objetivo, né? Contrário a nós, externo nesse sentido, transcendente, não transcendente no sentido de estar numa realidade mais alta, mas de simplesmente não estar aqui. E Gegen, né, alemão, indica a contrariedade, é quase como se estivesse oposto a mim, né? Quase não, é exatamente isso em grande medida, né? Linguisticamente é isso. Caberá ao historiador da filosofia mostrar como Hegel, ao recusar essa filosofia da reflexão e ao estabelecer justamente assim a circularidade como critério da filosofia, o modo como a, a cabeça e a cauda da filosofia, né, se retornam, se tocam, como a consciência se apreende a si mesma, só que agora no nível mais alto mais alto e solidificada, na certeza de sua experiência, ao proceder assim, Hegel não foi apenas um daqueles grandes filósofos cujo número provavelmente não alcança a dezena,
mas marca o fim de uma época do pensamento ocidental. Marca o fim de uma época. Como eu já até mencionei em uma aula dedicada à leitura da lógica da filosofia, aqueles que tiverem interesse podem visitar o meu site, ou pegar o link aqui na descrição. Essas aulas ainda estão disponíveis. Vai, obviamente, não estar sozinho isso aqui. Claro, existe toda uma, né, um oba-oba em torno da fenomenologia do espírito, de maneira até institucionalizada, etc., de maneira tal que pode não parecer muito enfático o que ele está dizendo assim, marca o fim de uma época do pensamento ocidental. Muitas outras pessoas poderão afirmar coisa similar. Muitas outras, né, como eu ia mencionando, procedem à maneira do constantinoica, né, o filósofo romeno, filósofo muito peculiar, né, estilisticamente assombroso, né, um grande escritor, um homem, né, de grande, de muito espírito e muito estilo, né, vamos dizer assim. Ele, quando recebe Litiano e outros para estudar consigo, a primeira imposição é dizer, tá, então agora estuda alemão, porque para a coisa ficar séria aqui comigo, nós temos de ler a Fenomenologia do Espírito. Né? Então, para ele era uma obra que você tem de estar à altura dela para ser um filósofo. Né? Depois dela, basicamente, você pode desgostar de Hegel, você pode impugnar certos aspectos do seu pensamento, até aspectos bastante essenciais. Né? É bastante improvável que uma pessoa católica, como eu mesmo sou, consiga conciliar de maneira clara o Deus cristão com o Deus, né, de Hegel. Né? Mas é necessário, como eu dizia, estar à altura. É parte da dignidade do filósofo passar por um treino com a obra de Hegel. Né? É inevitável que ocorra em algum momento. Quer dizer que não é possível fazer filosofia sem ter lido Hegel? Evidentemente é possível. Só não é muito provável. Né? Hoje, tratar de problemas. Acho que é a segunda ou terceira vez que eu falo desses problemas aos quais vou chegar. Tratar de certos problemas ignorando a contribuição de Hegel naquele momento tão confuso que era ali o pós-kantismo imediato, né? Após a publicação das três críticas. Pois bem, né, marca o fim de uma época do pensamento ocidental. Caberá igualmente a ele, ao historiador da filosofia, expor em que medida Hegel foi bem-sucedido em sua empreitada, a partir de que ponto ele criou problemas novos ao criar, pela solução dos antigos, outro mundo, uma nova razão, um homem novo. Para nós, é sua ideia filosófica de sistema que importa, e a conclusão que ele extraiu daí, a saber, que não há introdução à filosofia. Não há introdução à filosofia, no sentido de que não existe uma zona do saber específica que seja que seja introdutória frente às demais. Na verdade, qualquer testemunho da atuação da consciência serve indiferentemente de ponto de partida para a validação do esforço científico. E como eu falei, né, o cenário no qual esse esforço validado é ali montado ou revelado historicamente na fenomenologia do espírito.
E vejam bem, né, não é introdução à filosofia. Isso aqui é algo muito próprio ao próprio Eric Weil, muito próprio a um grande leitor seu aqui do Brasil, Olavo de Carvalho, cuja definição de filosofia, né, a busca da unidade da consciência, da unidade do conhecimento na unidade da consciência e vice-versa, é um, uma definição muito próxima de várias definições de filosofia dadas por Weil. Weil sempre enfatiza que a unidade do esforço filosófico deve correr em paridade com a unidade daquilo que o esforço filosófico é capaz de trazer até nós. Um não é possível sem o outro. Então, a unidade, a manifestação do homem completo a reagir à multitude de elementos dispersos, reduzidos a uma certa unidade, testemunhada assim unitariamente também pela sua consciência, bem, isso é o que haveria de mais particular na filosofia frente às artes, frente às ciências, pois um cientista e um poeta não teriam a obrigação de articular o conjunto dos saberes numa unidade e fazer da sua própria consciência o veículo dessa unidade. Isso seria algo bem próprio ao filósofo. E aqueles que tiverem lido a filosofia e seu inverso de Olavo de Carvalho perceberão de imediato o quanto essa visão da filosofia que Eric Weil tem e cuja descoberta ele faz retroagir a, a Hegel, enquanto isso quanto são posições congruentes, né? A de Hegel a esse respeito, a de Weil e a de Olavo de Carvalho. Não há introdução à filosofia, né? Inclusive há justamente a filosofia e seu inverso, um ensaio em que Olavo afirma que algo no sentido de que justamente não existe introdução na filosofia, por onde quer que você entre, você cai logo no olho da encrenca, né? Os problemas tenderão a ser estarão difusos, estarão democraticamente espalhados, estruturalmente presentes em todo o campo da filosofia. E o campo da filosofia é o campo da experiência inteira. Não pode haver uma área, bem aqui, se eu trato disso, eu estou tratando de filosofia. Se eu trato daquilo, eu não estou mais tratando de filosofia. Ou seja, não é o objeto que define a atividade do filósofo, é a disposição do indivíduo perante qualquer coisa. Então, talvez uma introdução pedagógica seja possível, né? Um logos pro treptikos pros filosofia, né? Um discurso introdutório, né? À filosofia, que leva o homem, na situação concreta de seu momento histórico, à ideia da verdade. Mas a escala assim colocada à disposição do homem que vive em sua tradição não servirá para fazê-lo ascender ao plano da filosofia, se ele se recusar a saltar no círculo diante do qual ele se encontrará ao fim de sua ascensão. Então, ele completará um círculo ao fim, né, de sua ascensão, como numa espiral que retorna a um ponto congruente com o inicial. Pode-se fazê-lo sentir que a filosofia é. Seria mais correto dizer, porém menos prudente, dizer que a sabedoria é. Nem por isso ele será filósofo ou sábio. Pois é necessário uma série de outros esforços que Weil detalha ou retoma, né? Estamos aqui no fim do livro, que seria muito dispendioso em matéria de tempo discutir agora. Mas isso é suficiente para começarmos a nos aproximar
dessa perspectiva de Hegel como um filósofo que nos devolve a dimensão concreta da existência, a despeito de todo o seu vocabulário abstrato, a despeito de seus neologismos, de suas construções extremamente poéticas, né? Aliás, né, muito se fala de quão pesado é o vocabulário de Hegel. Chega um ponto, no entanto, acho que não é preciso percorrer muitas páginas, na verdade, né? Mas isso tende a ser percebido com mais clareza numa releitura. Chega um ponto que nós nos damos conta de que o peso da linguagem dele é o peso da poesia. É o peso da linguagem que está tentando ser maximamente significativa, às custas da compreensibilidade, às vezes, a fim de nos levar a ver o que se quer ali comunicar. É um tema permanente no círculo de Hegel. Né? Estudou com. Teve. Em Tübingen, famosa, né, a presença no seminário dele, ao lado de Schelling, ao lado de Hölderlin. Então, só por essas duas companhias de peso, é muito fácil imaginar o tamanho, o peso da poesia na obra de, de Hegel. Né? E ele, de bom grado, nos oferece muitas vezes imagens belas. Algumas imagens são abstratas demais, é preciso um certo esforço, né, para apreendê-las da maneira mais proveitosa, mais exata, mas evidentemente isso dependerá de uma leitura mais, né, detida e direta da obra, que tenderemos a fazer nas aulas futuras, embora a introdução da fenomenologia seja algo de que eu ainda tratarei neste vídeo. Então, Hegel, sob o ponto de vista, né, que Weil nos ensina a adotar, foi um filósofo que descerrou as diversas atitudes que a consciência pode ter diante daquilo que lhe chega pela experiência. Essa é uma dualidade, né, na obra de Weil, atitude e categoria. De forma muito simplória, podemos dizer que a atitude é aquilo que efetivamente fazemos com grande nível de espontaneidade, e categoria, por outro lado, já denuncia o momento em que aquela atitude se desnaturalizou, foi vista à distância, foi conceituada, categorizada e se tornou, por assim dizer, uma ferramenta na caixa daquela consciência agora mais expandida. Daí o problema da espontaneidade, que é um problema, aliás, que me perturba bastante há muito tempo. Não existe, talvez, coisa mais difícil de definir do que a espontaneidade. Tanto numa pessoa que você conhece, né? Por exemplo, eu tenho horror a pessoas afetadas, né? Na verdade, acho que todo mundo deveria ter horror a isso, né? Eu não sei como tem gente que não se incomoda, mas enfim, não percebe afetação. Então, a pessoa afetada, ela é de saída é o quê? O que lhe falta? Espontaneidade, né? A autenticidade. Da mesma maneira, quando eu pego um determinado poeta, um determinado romancista, sobretudo se jovem, eu tendo a notar ali, é normal, né? Só os grandes, os muito grandes, é que não exibem isso, né?
E mesmo alguns que se tornam grandes, mas suas primeiras obras, né, deixam haver ali uma pátina de falta de autenticidade, né? É notório isso nos primeiros poemas, por exemplo, de Drummond. Mas eu dizia que também em obras literárias, em arte em geral, a gente tende a perceber essa falta de espontaneidade como um defeito. Hum? E também no esforço científico mais alto, como vê Hegel, como vê Weil, hum, de maneira tal que a mesmo a ciência em sentido iluminista e mesmo a ciência em sentido já mais moderno e próprio às ciências do espírito, por exemplo, para sair das chamadas ciências duras, elas são abrangidas por determinadas categorias, como a categoria do objeto ou a categoria da inteligência, que é a categoria, por assim dizer, do observador destacado, que apenas como um antropólogo observa uma tribo estranha, né, com seus ritos ancestrais e não crê nem descrê daquilo ali, mas vê naquilo ali apenas um modo de realizar a atividade cognitiva e, portanto, se regozijar nela. Né? Que é algo muito comum hoje. Isso é uma falta de autenticidade, no fim das contas. É por isso que há um protesto natural, romântico contra esse tipo de postura, buscando a afirmação de uma pessoalidade maior frente a esse conhecimento dessorado, oco, pálido, né? Podemos dizer assim. E então a própria filosofia, enquanto sabedoria, diz vai, é um esforço pela conquista da espontaneidade, nesse sentido, né? De recuperar a naturalidade do conhecimento. Hum? E é em busca dessa naturalidade, em grande medida, que está Hegel ao escrever a Fenomenologia do Espírito. A nossa aula de quinta-feira, dia 23, tem por título, se me recordo, acho que foi assim que eu coloquei lá no programa, Bases para o Estudo de Kant e do Jovem Hegel. E nessa aula eu darei mais detalhes, né, acerca disso que eu irei falar agora de maneira um tanto corrida, um tanto superficial, porque, enfim, realmente merece um tratamento à parte, que estará lá nessa aula. E aqui eu preciso apenas situar o quadro geral, né, de nossa investigação. Então, isso que eu farei. Então, naquele momento das décadas, as duas últimas décadas, especialmente a última década do século XVIII, foi um desenvolvimento muito rápido, né, com a publicação, né, nessas décadas das críticas de Kant. Foi, enfim, foi um período bastante delicado em matéria de confiança na capacidade humana de conhecer e especificamente de fazer ciência. Por um lado, havia um triunfalismo nas ciências. Por outro lado, havia toda uma articulação muito consciente na obra de Kant dos limites do conhecimento humano. Hegel aparece nesse cenário como alguém que irá se incomodar profundamente com a ênfase excessiva nesses limites. Dito de modo simplório, Hegel acreditava que a própria capacidade de apontar esses limites era uma prova de que era possível ir além deles. E é muito curioso, eu lerei naturalmente alguns textos ou trechos de textos, né, fora a fenomenologia do espírito para situar, né, o projeto de Hegel,
Então, apenas menciono aqui por alto que na introdução da ciência da lógica é muito curioso encontrar Hegel muito incomodado com esse aspecto da filosofia de Kant e encontrá-lo afirmando, por exemplo, que isso é quase que uma espécie de capitulação da inteligência. Ou seja, notar os limites, mas não buscar o caminho para superá-los ou no sentido ou melhor, né, suprassumi-los, né, como é o termo para traduzir uma parte importante, né, do Aufhebung do vocabulário de Hegel, que se adotou há décadas essa tradução no Brasil, que é uma boa tradução, suprassumir, ou para suprassumir, como eu dizia, esses limites em uma unidade mais alta que não os elimine, mas que os redima, né, os coloque no seu devido lugar como uma moldura propiciatória do conhecimento e não como uma moldura, por assim dizer, invalidadora da maior parte dos conhecimentos ou do que se acreditava serem conhecimentos e não eram. Hum? Um conhecimento por presença, né, um livro que eu publiquei em 2020, há uma série de observações no capítulo presença sobre esse cenário, vamos dizer assim, né, epistemológico em que nos situamos hoje, que guarda semelhanças com, né, os problemas vêm de lá, né, com o momento em que Hegel se atira ao projeto, que era o projeto de sua vida, né, e começa ali pela fenomenologia. Eu estou tratando nesse terceiro capítulo do livro das bases do que seria, né, na terminologia de Olavo de Carvalho, conhecimento por presença. O que seria essa faixa de conhecimento que não está dada exatamente em nenhuma das polaridades tradicionais, sujeito e objeto, mas funda, na verdade, a própria possibilidade de fazer essa distinção. E muitas outras, como eu particularizo e em textos posteriores continuei também particularizando. Há alguns ensaios, né, que estão como guias no Seminário de Filosofia de Olavo, publicados lá, em que desenvolvo isso, né, digo isso para os possíveis interessados em conhecer, que tenham lido talvez o meu livro e quisessem ver alguma meditação mais recente a partir da obra de outros autores, como está lá. Pois bem, aqui eu estou tratando, né, especificamente a essa altura aqui da obra de Louis Lavelle. Porém, o que eu digo acerca dele se aplicará a vários outros desses autores. Eu cito aqui o Lopes Quintas, a Heidegger, ou até mesmo teóricos da literatura como Gumbert, que vão mais ou menos, né, nesse sentido, sentem um chamado a atentar para esse chão do real que é completamente insubmisso a, a distinções, a particularizações, a determinações, como diria Hegel. É quase que isso fosse um selo de Deus na realidade. Da mesma maneira como não conseguimos realizar distinções suficientes, né, em Deus, né? A própria Santíssima Trindade não é uma categorização,
Não, não, a igreja sempre resistiu à tentação de fazer racionalizações muito específicas da Santíssima Trindade, sempre a apresentou como um mistério, né? Mas é um mistério que funda a possibilidade de que outras coisas não sejam tão misteriosas, vamos dizer assim. Então, de igual maneira, né, essa marca, eu dizia, existe essa marca de prioridade absoluta da faixa de presença no real, né, que nós não conseguimos manipular, né? Então, como eu dizia, por um lado nós temos uma série de preocupações, e eu discuto isso, né, nesse terceiro capítulo aqui, quem tiver interesse. Nós temos uma série de preocupações que são de ordem, vamos dizer assim, subjetivistas, né? Eu estou aqui reduzindo muito, né, o escopo da coisa, né? Mas acredito que dê para não seja muito absurdo o que eu estou dizendo, que é o escopo, por assim dizer, da crítica do conhecimento, que é o escopo que dá em correntes as mais diversas nas universidades e na cultura em geral, sem uma desconfiança absoluta, né, ou não absoluta, mas pelo menos propagandeada como absoluta, do conhecimento, nós não chegaríamos facilmente a inversões tão radicais do que se considerava até outro dia usual, a, por exemplo, políticas extremamente controversas, graças a Deus cada vez mais controversas, em matéria, por exemplo, de sexualidade, coisas como mudança de sexo, isso deveria ser, né, deveria imediatamente soar como, né, um, um oxímoro, né? Não dá para mudar sexo, dá para você fazer algumas coisas com o seu sexo, né, mas mudá-lo não é uma delas, né? Mas, enfim, um fechamento extremamente agressivo da subjetividade em si mesma, né? E por outro lado, nós vemos uma máxima objetivação, né, de certos aspectos do saber, a ponto tal que há pessoas hoje extremamente crentes de que podemos desenvolver uma perfeita inteligência artificial. O que é isso? É a crença de que é possível objetivar inteiramente a racionalidade em algo que não seja humano, né? Então, uma exterioridade absoluta, né, da racionalidade fundada em ciências e tecnologias que são geridas com a máxima impessoalidade, né? Os saberes, vamos dizer assim, matemáticos em geral, o que é também uma falcatrua, né? Não, talvez não uma falcatrua, da parte de uns poucos talvez, mas em geral simplesmente uma grande autoilusão da comunidade científica acreditar que não, fazemos ciência sem nenhum traço de inclinação pessoal, disso, aquilo, outro, etc, né? Michael Polanyi, acredito que no livro Personal Knowledge tenha sepultado essa ideia a ponto tal que hoje ela deveria parecer ridícula, né? Mas, enfim, já não vou não vou por aí, senão a gente sai daqui hoje. Então, nós temos essa quase que esquizofrenia cultural. De um lado, nós temos um reino de existência, que é o reino, digamos, da subjetividade, né? Por exemplo, na tal era da pós-verdade, né? Um termo do qual eu não gosto muito, mas enfim, vive-se a máxima subjetividade na política, na discussão pública, nas redes sociais, etc.,
E encastelados na academia, em centros de pesquisa, etc., temos, né, indivíduos que vivem ali, né, um simulacro de máxima objetividade, querendo até mesmo objetivar exteriormente a racionalidade humana. Né? Bom, isso é algo extremamente problemático que foi notado por alguns autores, talvez pela primeira vez com maior força por Hegel, e que também moveu Louis Lavelle, como estou comentando aqui. Ele não quer nos fazer ver apenas, página 238 de Conhecimento por Presença, ele não quer nos fazer ver apenas que não existe sujeito sem objeto ou objeto sem sujeito, que seria uma banalidade. Seu esforço está em fazer ver, no nível abaixo dessas constatações, que não dispomos de outra maneira de conhecimento que não seja um conhecer-se enquanto conhecedor de algo conhecido. Né? A solidariedade entre o ser e o eu, a cumplicidade que tem um pelo outro, é o centro a partir do qual todos os atos de consciência são engendrados. Né? Mais adiante, eu sigo argumentando que pensamento e mundo não se opõem essencialmente. Né? E, como diz Lavelle, que cito aqui, o próprio do pensamento não é como se crê o separar-nos do mundo, e sim o estabelecer-nos nele, fazendo, continua ele dizendo, sob uma forma ora participada, ora participante. Mas consciência e tempo são coisas que podem nos afastar dessa intuição. Esquecemos a fundação criada e criadora, como diz Lavelle, de nossa capacidade de conhecer. E sigo dizendo, passamos a observar os obstáculos ao conhecimento não como nichos de estranha participação no ser, e sim como distanciamentos, dilacerações, rompimentos traumáticos com o ser. E assim, em diferentes instantes, podemos absolutizar meras parcialidades. Né? Este é, eu acredito que essa passagem ilustra relativamente bem algo que foi sentido por uns tantos filósofos e que foi exemplarmente sentido e sistematizado na obra de Hegel. E por isso a sua obra representa um esforço monstruoso de fazer a experiência se colocar para nós em primeiro lugar, e não o pensamento, não as belas ideias apartadas do real, não o que o sujeito lucubra e se descubra capaz de conceber do objeto. Não. Existe uma prioridade absoluta, como analisa David Walsh, da existência sobre o pensamento. A própria ideia de sistema em Hegel depende da compreensão de que é sistema enquanto percepção unitária da experiência. Eu acredito, de fato, que ele irá se perder a certa altura, em particular em certas análises a que ele se dedica muitas vezes seus cursos, né? As lições foram publicadas a partir de anotações de seus alunos ou algo que ainda se encontrou dele, né? Como as lições sobre a filosofia da história, em que ele, para o que ele ainda deixou uma quantidade ali razoável, né? de manuscritos, enfim, aos quais se somaram as anotações de gente presente ao curso, mas como já mencionei, o próprio critério pelo qual o condenamos foi ele que nos deu. Né?
eu vou, em aulas futuras, né, mencionar a interpretação do Clark Wolf, publicou, né, um livro sobre né, The Metaphysics of the Made, né, do feito, do fabricado, do pronto, do produzido. Né? Um livro saiu há poucos meses, certamente um dos mais importantes sobre Hegel nas últimas décadas. Nós vamos discutir um pouco sobre como esse flagrante da experiência é viabilizado de forma especial por aquilo que é resultado da ação humana. Ou seja, é até uma ideia muito própria de Giambattista Vico, né, mais identificada com a obra de Vico, essa ideia de que o ser humano, ao se deparar com aquilo que ele fez historicamente, ele se depara assim, diante do espelho. E ali há uma oportunidade especial para ver como o universal se conjuga ao singular, como aquele que experimenta a realidade só a experimenta no fluxo mesmo, né, da experiência apreendendo-se a si própria. Então, há uma série de tautologias, de circularidades na obra de Hegel, que tentam traduzir essa circularidade fundamental do próprio pensamento. Circularidade mencionada por Weil, vimos ainda há pouco, essa unidade que o filósofo sempre se esforça por resgatar. E a unidade aqui trata-se de unidade concreta da existência particular. O que já vai ficando claro pela introdução da fenomenologia. Aqueles que estão já inscritos no curso receberam um e-mail em que eu já fazia uma recomendação de que deixassem para ler depois o prefácio, né? Que abre, não estou recordando bem agora, mas eu acho que foi na segunda edição que entrou esse prefácio, mas enfim, e comece pela introdução, né? Que é pequena e está ali mesmo na abertura, né? Porque o prefácio ele escreveu depois de ter escrito a fenomenologia. Então ele dá uma série de pressupostos ali e ele já está falando do ponto de vista de quem está envolvido com o projeto da ciência da lógica. E o neófito que está caindo de paraquedas, que agora pode, né, ficar um pouco... o cara pode se assustar já com a introdução, imagina com o prefácio. Né? Que depois, para quem já tem um conhecimento de Hegel, é saborosíssimo até. Né? Mas, enfim, por hora, privilegiem a introdução, na qual ele irá, né, tratar já de saída desse problema, né, dos limites do conhecimento. Ele está se endereçando aqui ao momento pós-kantiano. Né? Ele começa dizendo, né, parágrafo 73 na numeração canônica da obra: segundo uma representação natural, a filosofia, antes de abordar a coisa mesma, ou seja, o conhecimento efetivo do que é em verdade, necessita primeiro pôr-se de acordo sobre o conhecer, o qual se considera ou um instrumento com que se domina o absoluto, ou um meio através do qual o absoluto é contemplado. Né? Esse absoluto, posto aqui como sinônimo daquilo que não pode ser controvertido, ele só poderá ser alcançado, se possível for alcançá-lo, após uma meditação, não só sobre o absoluto específico da coisa que se quer conhecer, mas sobre o próprio conhecer humano. Né? Então, mais adiante, ele falará que o indivíduo se sente nesse momento da história da filosofia e das ciências o tempo todo chamado a notar o que seria conformação e alteração do conhecer impostas ao
conhecido. Ou, se quiserem, deformação. Então, eu não posso ingenuamente conhecer as coisas e achar que elas simplesmente se dão da maneira como aparecem ao meu aparelho cognitivo. Não, eu tenho de primeiro aferir, né, a qualidade do meu aparelho cognitivo, né, e separar naquilo que foi conhecido o que foi acrescentado pelo meu aparelho cognitivo. Então, né, primeiro é como se eu fizesse uma operação de montasse uma equação, que é a equação do conhecimento, e lá em alguma vai ter uma subtração, né, da parte relativa a essa conformação e alteração que tem origem exclusivamente no conhecer e não no conhecido, né? Mais adiante, no fim ainda desse mesmo parágrafo, na página, esse mesmo parágrafo 73, ele continua dizendo: se o exame do conhecer, aqui representado como um meio, faz-nos conhecer a lei da refração de seus raios, ou seja, o raio ele não chega, por assim dizer, como no seu feixe, né, original, ele vai ser refratado, né, deformado, segundo a acepção que, que dávamos há pouco à palavra. Se o exame do conhecer faz-nos conhecer a lei da refração de seus raios, de nada ainda nos serviria descontar a refração no resultado, do que estávamos falando. Com efeito, o conhecer não é o desvio do raio, é o próprio raio, através do qual a verdade nos toca. Ao subtraí-lo, só nos restaria a pura direção ou lugar vazio. Isso gera um problema, que no parágrafo 74 ele vai indicar dessa forma: por que não cuidar de introduzir uma desconfiança nessa desconfiança? E não temer que esse temor de errar já seja o próprio erro. Então, aqui, antes que certos autores propusessem algo nessa linha, aqui no Brasil houve dois que propuseram, Willem Flusser e Olavo de Carvalho. Antes de outros autores, como eu dizia, proporem uma crítica da crítica, Hegel já está propondo aqui. Eu sei que isso não é um fato desconhecido de estudiosos especializados na obra de Hegel e no modo como ela interage com o cenário filosófico alemão da época. Mas eu creio que mesmo na literatura especializada, isto aqui não é caracterizado dessa forma. Ou seja, é necessário fazer a crítica da crítica. Embora haja, não recordo agora, um parágrafo de Hegel que, fora da fenomenologia, que diga algo nesse sentido, né, de maneira mais explícita. De fato, esse temor de errar pressupõe como verdade alguma coisa, né? Alguma coisa na base de suas precauções e consequências, verdade que deveria antes ser examinada. Pressupõe, por exemplo, representações sobre o conhecer como instrumento e meio, e também uma diferença entre nós mesmos e esse conhecer, mas, sobretudo, que o absoluto esteja de um lado e o conhecer de outro, para si separado do absoluto e mesmo assim seja algo real. Né? Aquela cisão, né, que falava há pouco, entre o conhecer e o conhecido, né? E o próprio conhecimento dado e o modo de conhecer esse conhecimento dado, né, sob uma escala de abstração. Pressupõe com isso que o conhecimento, que enquanto fora do absoluto está também fora da verdade, seja verdadeiro,
suposição pela qual se dá a conhecer que o assim chamado medo do erro é antes medo da verdade. E esse medo da verdade se traduz nessas oposições, ele citará de maneira mais, de maneira literal no parágrafo seguinte a oposição entre objetivo e subjetivo, fundando assim esse terreno do que ele irá chamar de saber fenomenal no parágrafo 77. Né? Com isso, ele quer dizer que isso aqui não é apenas um jogo de palavras, né? O, é preciso sair desse medo da verdade manifestado na precaução crítica excessiva e autoparalisante. É preciso abandonar esse medo da verdade através da percepção de que o próprio meio, como notamos esses limites, notamos a nossa faixa de incidência no erro, etc., garante que a nossa consciência não esteja colada, submetida ao erro. Garante que ela seja capaz de observar algo fora do erro. E esse observar o algo fora do erro já é um movimentar-se na e em direção à verdade. Eu mencionei antes Edmund Husserl, talvez seja o momento de retomar aquela breve menção e sem grandes discussões a respeito. Isso lembra muito, né, o movimento que o próprio Husserl fez, né, nas suas investigações lógicas para refutar o psicologismo, né, que havia uma certa moda, né, em matéria de estudo das leis, né, da lógica, da matemática, do pensamento em geral, da filosofia. Havia uma certa moda de reduzir as leis do pensamento abstrato a algo dado pela constituição, né, humana. Uns poderiam crer que isso seria dado pela conformação, até mesmo somática, cerebral, etc. Outros simplesmente pelo modo como, pelas categorias pelas quais a consciência humana apreende a realidade, mas seja como for, não haveria objetivamente algum critério além do pensamento humano para dizer que as leis da lógica, por exemplo, a lei do terceiro excluído, tenham uma validade real. Né? Então, havia uma redução psicologista da lógica, e aliás, talvez vocês saibam, talvez não, muita gente não sabe, eu já notei isso por experiências passadas, que Russell era matemático, né? Era matemático ali de formação e iria se dedicar, né, a escrever uma obra. Sua primeira obra é uma obra, digamos assim, de bases filosóficas ou lógicas para a aritmética, que tinha tido todo aquele desenvolvimento com Giuseppe Peano, com Gottlob Frege, com, enfim, toda essa pleiade de gente de primeira linha da matemática, né, que viveu nas décadas imediatamente precedentes. E depois ele se volta, né, ele pega uma série de problemas que estão ali no ar, né, no ambiente científico, especificamente no ambiente matemático, e busca solucionar em um outro nível, um nível mais fundamental, filosófico, etc. Né? E logo em seguida ele já vai num outro rumo, né? Mas, enfim, breve observação. Então,
Nota Russell que o psicologismo, ao reduzir a, a lógica a algo que no fim das contas é arbitrário, enseja um relativismo, pelo qual se pode legitimamente duvidar de qualquer coisa, pois tudo no fim das contas será redutível a algo de arbitrário, a algo de meramente convencional, a algo que foi estabelecido, mas poderia ter sido estabelecido de uma outra maneira, né? Nota Russell, no entanto, que ah, aí se cai numa contradição, que é esta: se o indivíduo, né, com a dúvida cética radical, consegue pôr em suspensão a relação que ele, indivíduo, tem com aquilo que ele conhece, ou com seu modo de conhecer, significa que ele consegue desnaturalizar esse modo de conhecer, que seria convencional, que seria meramente estabelecido, né? E não dado a priori, objetivamente, formalmente impositivo à racionalidade. Essa não seria a forma própria da racionalidade, seria uma forma, se tanto, pensamental, né, da racionalidade. Mas ele diz: se nós somos capazes de fazer esse distanciamento, é porque a dúvida cética radical manifesta o fato de que nós não estamos inteiramente submetidos à, à arbitrariedade das convenções lógicas. Né? Portanto, a própria dúvida cética funda, ou melhor, abre caminho para o reconhecimento de que existe uma consciência transcendental que não se reduz a esta ou aquela arbitrariedade meramente psicológica. Ora, esse movimento de Russell lembra muito o movimento dos 3 primeiros capítulos da Fenomenologia do Espírito, e algo disso já se insinua aqui, pois Hegel irá invocar justamente a figura, né, do cético, né, como uma etapa necessária para superar essa oposição irreconciliável, a princípio, segundo parece, entre eu e o mundo, sujeito e objeto, consciência que conhece e elemento da consciência por ela conhecido e assim por diante. Mas enfim, então é preciso, né, notar que o próprio movimento, e essa exemplificação a partir de Russell tinha por motivo deixar isso claro, o próprio movimento de criticar as bases do conhecimento, de criticar o nosso modo de conhecer, nos reconduz à visão da validade essencial do esforço consciente, né? Nós não podemos saber nada fora dele, desse esforço. Porém, nós não estamos arbitrariamente entregues a esse esforço, né? Existe uma racionalidade específica aí, né? Pois bem, Hegel menciona no parágrafo 77, como eu dizia, né, se seu endereçamento ao saber fenomenal, ou seja, tal como é manifestado concretamente, não tal como idealmente a crítica do conhecimento, né, o desejaria, né? Então, assim se abre, né, o caminho da consciência natural, que abre passagem rumo ao saber verdadeiro, né? Ou o caminho da alma, que percorre a série de suas figuras
como estações que lhes são pré-estabelecidas por sua natureza, para que se possa purificar rumo ao espírito e, através dessa experiência completa de si mesma, alcançar o conhecimento do que ela é em si mesma, né? Então, assim, essa dúvida, né, que expomos é a penetração consciente na inverdade do saber fenomenal. E justamente por isso nos devolve a validade fundamental do esforço de conhecer nessa faixa do saber fenomenal, né? O ceticismo que incide, diz ele, ainda é o mesmo parágrafo 78, só que mais adiante, o ceticismo que incide sobre todo o âmbito da consciência fenomenal torna o espírito capaz de examinar o que é verdade, enquanto leva a um desespero a respeito de representações, pensamentos e opiniões pretensamente naturais, né? Então, há uma verdade no saber fenomenal que não pode ser desligada do próprio movimento da consciência, né? E essa meta, como ele irá dizer no parágrafo 80, né? A meta está ali onde o saber não necessita ir além de si mesmo. Está ali. Ele não precisa sair de si mesmo, né? O saber, ele, por assim dizer, e aqui já é um dado interessante para se familiarizar, né? Ele precisa ficar nessa imanência, né, com aquilo que ele conhece, né, do ponto de vista de, como eu falei, né, mencionei em algum momento, né, aquilo que é transcendente não é exatamente aquilo que é mais alto ontologicamente, mas é aquilo que foge à experiência imediata e, portanto, pode ser já só pura abstração. Então, a meta está ali onde o saber não necessita ir além de si mesmo, onde a si mesmo se encontra, onde o conceito corresponde ao objeto e o objeto ao conceito, né? Ele vai então comentando que o incômodo de conhecer, bem, poderia ser combatido com um desleixo total, com um tô nem aí, com uma tentativa de não preocupar-se. E ele vai descrevendo como isso, né, incorre em falsidades, né? E chega a dizer, ou seja, o medo da verdade poderá ocultar-se de si e dos outros, por trás da aparência de que é um zelo ardente pela verdade, né? Não estou tão preocupado com a verdade que eu preciso averiguar, né, a condição da condição da condição da condição da condição da condição de conhecer aquilo que há de ser conhecido, né? E aí nunca começa, né, nunca se chega à validação científica daquilo que é conhecido, né? Esse zelo ardente pela verdade, que lhe torna difícil e até impossível encontrar outra verdade, que não aquela única vaidade de ser sempre mais arguto do que qualquer pensamento, né, que se possua vindo de si mesmo ou de outros, né? No parágrafo 83, ele continuará dizendo: se investigarmos agora a verdade do saber, parece que estamos investigando o que o saber é em si. Só que nesta investigação ele é nosso objeto, é para nós. O em si do saber resultante dessa investigação seria antes seu ser para nós. O que afirmássemos como sua essência não seria sua verdade, mas sim nosso saber sobre ele. Aqui não se trata de reduzir, infelizmente tem muita gente que entende isso, reduzir o conhecido ao conhecer, né? O em si só pode aparecer para mim como um para um outro e, portanto, o seu em si
né, está assim preterido em grande medida, etc. Não, não, não é assim que Hegel pensa. Hegel pensa, ao contrário de que a própria possibilidade de fazer essas distinções reside no fato de que o movimento da consciência nos traz de maneira conjunta tudo isso, né? Que não nos é possível olhar um exterior, né, total de nós, nele situar o objeto e garantir que nesse lugar que está absolutamente transcendente a nós, a coisa esteja lá da mesma maneira como nós estamos a conhecendo. Não, isso é uma contradição em termos. Se estivesse tão lá fora assim, não seria objeto de experiência. Então, esse é um elemento também, às vezes, mal compreendido da filosofia de Kant, que ele toma para si, critica e redireciona. A própria possibilidade da crítica mostra que o conhecimento por aí é viável. Essa é a ideia, e que é uma ideia capturada por aquela crítica de Husserl, que exemplifiquei há pouco, né, ao psicologismo. A essência ou o padrão de medida, ele volta a empregar esse termo, padrão de medida, para designar justamente o modo de aferir a validade do conhecimento, né? A essência ou o padrão de medida estariam em nós, e o objeto a ser comparado com ele, né, o padrão de medida, e sobre o qual seria decidido através de tal comparação, não teria necessariamente de reconhecer sua validade, né? Ora, o essencial, como ele diz no parágrafo 84, mais adiante, é o quê? É manter firmemente durante o curso todo da investigação que os dois momentos, conceito e objeto, ser para um outro e ser em si mesmo, incidem no interior do saber que investigamos. Não é possível sair, né, isso é mais ou menos como se o cara quisesse fazer algo que eu até descrevo, né, de maneira crítica, em conhecimento por presença. Não dá para o cara sair da realidade, fumar um cigarro lá fora, olhar ao redor, e agora sim eu vou retornar lá para. Querer situar o objeto absolutamente fora, como muitas vezes se faz em uma espécie de realismo ingênuo, que não é ingênuo, como eu digo, porque na verdade ele é forçado. Hoje em dia ninguém é um realista ingênuo. Não existe, né? Mas tem gente que se esforça para articular um realismo. Não estou falando, claro, né, de posições como de filósofos como Marechal, né, que passou por Kant, né, algo de Hegel ali para tentar reafirmar um outro tipo de realismo, mas não é possível, de todo modo, situar o objeto num mundo que não seja exterior. Isso enerva Hegel. Ele nota que é nisso que está a raiz de todos esses problemas de então é preciso fazer a crítica da crítica porque o negócio está totalmente lá fora, né? Existe um ser em si ao qual eu não tenho acesso, e ele, contra Kant, vai nos dizer, como acabamos de vê-lo dizer, que na verdade o ser em si tem um certo modo de se manifestar a mim, ele só é ser em si na medida em que ele é ser para um outro, né? Para o qual ele se manifesta, no qual ele se manifesta, o qual dá testemunho de sua manifestação. Né? Não é que se não existir a consciência humana, a coisa se extingue, né, no mesmo instante. Não é isso. Isso é uma visão tosca. Né? Ao contrário, a compreensão de que a própria consciência habita, tem as mesmas características de tudo aquilo que aparece comum em si e tem algumas outras. E a própria capacidade de perceber essas distinções se dá com o movimento da circularidade da própria consciência. Circularidade que é assim atualizada historicamente e descrita ao longo da fenomenologia do espírito.
Então, o exame se baseia sobre essa distinção, né? Sobre a distinção, né, de algo que é um em si e algo que é para a consciência, etc. Caso os dois momentos não se correspondam nessa comparação, parece que a consciência deva então mudar o seu saber para adequá-lo ao objeto. Porém, na mudança do saber, de fato se muda também para ele o objeto, pois o saber presente era essencialmente um saber do objeto. Junto com o saber, o objeto se torna também um outro, pois pertencia essencialmente a esse saber. Não dá para readequar o conhecimento ao objeto. Ou melhor, se fizer essa readequação, o objeto já será outro. Não porque eu magicamente o alterei com minha consciência, mas porque no movimento, que ele irá logo em seguida descrever como dialético, no movimento, né, no entrechoque entre mim e ele, que gera essa nova apreensão, o objeto surge nessa nova apreensão como um outro objeto. Você pode até entender que houve uma correção aí, mas essa correção é vivida simplesmente como um novo ato de consciência, né? Que altera a relação da consciência, né, com aquele em si, né, dado. No parágrafo 86, ele diz: esse movimento dialético que a consciência exercita em si mesma, tanto em seu saber como em seu objeto, enquanto dele surge o novo objeto verdadeiro para a consciência, é justamente o que se chama Erfahrung, né, experiência. Creio com isso, né, que fica claro que o que ele está querendo desenvolver é o que ele chama no parágrafo 88 de uma ciência da experiência da consciência, né? E ele conclui da seguinte maneira a introdução: a consciência, ao abrir caminho rumo à sua verdadeira existência, vai atingir um ponto onde se despojará de sua aparência, a de estar presa a algo estranho, algo que estivesse fora, transcendente naquele sentido que eu falei há pouco, né? Algo inteiramente opositivo e alheio, né? Quase que a nossa humanidade. Vai atingir um ponto onde se despojará de sua aparência, de estar presa a algo estranho que é só para ela e que é como um outro. Aqui a aparência se torna igual à essência, de modo que sua exposição coincide exatamente com esse ponto da ciência autêntica do espírito. E, finalmente, ao apreender sua verdadeira essência, a consciência mesma designará a natureza do próprio saber absoluto, né? Esse parágrafo aqui já descreve um pouco do caminhar das partes, né, bem mais avançadas da fenomenologia, né? E, claro, né, nós leremos da maneira tão detida quanto possível, né, a partir da aula 3, né? Então, mais especificamente a aula 4, né? Na aula 4 a 9 serão assim, uma leitura cerrada, né, da, da fenomenologia, e a 10ª aula, né, já será uma reflexão sobre que fazer de Hegel hoje. Algumas pistas eu já fui dando aqui, né, ao longo dessa apresentação. Então, creio que a exposição até aqui tenha sido suficiente para situar algo disso que estou chamando de o chamado de Hegel a vida concreta. E na próxima aula continuarei tratando disso a partir de outros textos e da abordagem
de outros autores, especialmente o David Walsh. E isso será na terça-feira, dia 21, se bem recordo. E na quinta-feira, terceira aula, né, já trataremos, como disse antes, das bases para o estudo de Kant e do jovem Hegel. E, como acabei de falar, as aulas 4 a 9 serão, né, de análise detida, leitura mais detida da fenomenologia, e a 10ª reflexão, que fazer de Hegel hoje. Bom, por hoje creio que chega. Aqueles que tiverem interesse em se inscrever podem fazê-lo pelo link que está na descrição. Também há uma oferta de para você ter acesso conjunto também às 24 aulas de Introdução à Filosofia com Eric Weil, nas quais li e comentei, né, ao longo aí de quase 40, 50 horas de gravação. Então, um comentário muito detido, muitas vezes, né, a, a lógica da filosofia, né, que, como vocês perceberam, está na origem, né, desse tratamento aqui da obra de Hegel. Então, não é necessário, né, como vocês entenderam, imagino que tenham entendido esta aula, sem precisar ter feito aquele curso anterior meu, e poderão acompanhar as demais aulas até a 10ª, compreendendo perfeitamente, sem precisar ir verificar alguma coisa naquelas aulas. Mas é verdade também que os alunos que estiveram comigo naquele curso estão mais preparados para aprender a abrangência da reflexão de Hegel, tal como a analisaremos aqui. Então, para que aqueles que não fizeram o curso anterior tenham interesse nesse, também queriam acesso àquele material, há uma oferta no link na descrição. É isso, fico disponível para qualquer dúvida, comentário. Quem não quiser fazer um comentário público, fique à vontade para me mandar um e-mail, também está aí na descrição. E é isso. Até breve. Obrigadão.